Esse é o vídeo de apresentação do nosso projeto integrador Negócio de Produção Turma 4 do Polo de Vargem Grande do Sul e de Vinhedo. Os integrantes do grupo é o Aparecido, a Bianca, o Duílio, o Josué, a Maria e o Rafael. A gente foi orientado pela Daniela. A proposta é um conjunto de indicadores de desempenho para uma indústria de produtora de álcool. A tomada de decisão no âmbito empresarial consiste na escolha de uma opção dentre cursos alternativos que melhor se enquadrem nos seus interesses. A gente buscou identificar a estrutura e os padrões de relações existentes entre os principais indicadores de desempenho. Os indicadores levantados através dessa pesquisa apresentam características globais, permitindo assim a maior agilidade e transversalidade da tomada de decisão. Os mesmos eles foram escolhidos a partir do processo de imersão na indústria através de duas metodologias. A empresa escolhida foi a empresa Cox de Bioenergia, localizada no município de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo também. Os indicadores foram obtidos no primeiro momento através de uma pesquisa de publicações que se aproximavam da nossa intenção de pesquisa através de observação realizada em campo, de entrevista realizada com o coordenador industrial e o supervisor industrial. A empresa trabalha a partir da cana-de-açúcar e eu vou compartilhar com vocês alguns números da empresa aqui. Ela tem uma capacidade de moagem de 1,9 megatonelada ao ano de cana-de-açúcar, a produção de 170 quilotoneladas ano de açúcar, 41 mil metros cúbicos ano de etanol e 100 gigawatt ano de eletricidade. Para ter uma referência, isso pode abastecer cerca de 50 mil casas por ano, só a parte da eletricidade. Então, nesse sentido, os indicadores de desempenho são importantes na administração de uma indústria de produção de álcool. A motivação dos indicadores, né? A medição de desempenho é uma operação estratégica que pode gerar informações centrais de gestão. Através desses medidores, a empresa pode obter relatórios e indicadores que demonstrem como ela está em relação às metas estabelecidas. Isso gera um controle que conhece bem o desempenho econômico-financeiro da sua empresa, né? Gerando uma eficiência operacional, bem como também uma capacidade de proporcionar satisfação para os investidores. Isso torna imprescindível saber e definir o que deve ser medido e avaliado em diferentes atividades realizadas por uma empresa. Ou seja, a gente tem que desenvolver um mecanismo que possibilita determinar que medida deve e pode ser tomadas, a depender da complexidade desses processos, levando sempre em conta a importância em relação às metas que a empresa já tem estabelecida. Em especial aplicando na agroindústria, né? Nas produtoras de biocombustível, tendo em vista que, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustível, o álcool e os derivados de biomassa pode substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados do petróleo e gás natural em motores a combustão, que é o biocombustível mais produzido, né? No Brasil é o etanol. O Brasil ele é pioneiro na utilização deste combustível, desde a década de 1970. Até hoje, um dos maiores produtores e utilizadores. Importante ressaltar que existem duas formas de utilizar o produto, né? Na forma de etanol anidro, como componente da mistura na formação da gasolina, ou como etanol hidratado, que é comercializado em todo o país como combustível, que é o que a gente usa. Nesse sentido, e sendo referência internacional na produção de consumo do produto, a partir das grandes mudanças globais, torna-se cada vez mais urgente um sistema de controle que forneça informações essenciais para o entendimento e o aperfeiçoamento das atividades operacionais das empresas que estão nesse setor. Especificamente falando da Cox Energy, né? Que é a empresa que a gente escolheu, né, para fazer o projeto.
Aí o nosso objetivo geral materializa-se a partir da necessidade de identificar quais os medidores de desempenho utilizados na indústria de biocombustível da Cox para agilizar a tomada de decisão e melhoria da produção. Os nossos objetivos específicos definiram as etapas do trabalho e são conhecer os medidores de desempenho utilizados na indústria, identificar de que maneira eles auxiliam na melhoria da performance de produção e descobrir se existe espaço para melhoria, construção e criação de novos indicadores. Aí a nossa metodologia, primeiro foi a orientação, né, para realizar a pesquisa do grupo. A gente se reuniu com a orientadora, né, por intermédio de uma das participantes, e a gente teve as instruções que foram passadas para o grupo, né, e de maneira coletiva a gente acabou levando em conta os indicativos da universidade e escolhemos a indústria em questão para prosseguir, né. A gente teve a segunda parte, que foi ouvir e interpretar, né, que a gente acabou realizando, né, as visitas e observação ao local, e a construção de um questionário, né, contendo 14 perguntas estruturadas em tópico, envolvendo o processo geral, indicadores utilizados atualmente, a medição, o controle, a tomada de decisão, uso de informação, melhorias e sugestão, né? Esse questionário foi apresentado para a orientadora também, né? E depois foi aplicado com os gerentes da empresa. A gente foi para a próxima etapa, que foi criar, né, prototipar. A partir das respostas das análises dos dados, é, por exemplo, as estratégias referentes à pesquisa foram criadas e prototipadas, assim como cada processualidade de desenvolvimento do projeto. Nosso grupo se reuniu e pensou em alternativa para a solução de alguma das situações. E por final seria implementar e testar, né? Esse resultado no relatório final, como parte da finalização do trabalho. A gente no início teve uma mudança de foco, porque a gente inicialmente foi investigar a atividade de resíduos totais e a gente acabou encontrando uma dificuldade muito grande com escassez de dados técnicos, né? Então, diante dessa limitação, a gente achou necessário mudar o foco do trabalho, que estava indo muito para o lado de biotecnologia. Então, a gente acabou tendo uma mudança de foco, e com essa mudança de foco, a gente acabou optando por redirecionar o estudo para a utilização da ferramenta de análise SWOT, que aplicando isso na produção de etanol, né? Essa nova abordagem ela ampliou o escopo da pesquisa e permitiu explorar os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças do setor, né? Essa mudança ela foi para potencializar o resultado do projeto, né? Promovendo uma abordagem mais integrada e alinhada com os objetivos educacionais da pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, fortalecer o desenvolvimento de competências analíticas e estratégicas. Então, a gente foi para análise SWOT e uma das forças que a gente foi encontrar foi dos operadores treinados, né, com autonomia, procedimentos definidos, indicadores já implementados, boletim industrial, treinamento técnico e comunicação intersetorial, e os dados laboratoriais confiáveis para tomar decisão. A parte das fraquezas é que a gente viu que tem coleta manual, falta de alarmes automáticos para desvio crítico, né? Baixa carga operacional devido à priorização, às vezes, no açúcar. E também, às vezes, pode ter erro humano, né? Na precisão de dados. Nas oportunidades, a gente viu como uma implantação de sensores para monitoramento real, sistema de automação de alarmes, expansão do COI para incluir os setores, metas e indicadores por setor, né, que daí geraria uma corresponsabilidade maior, e investimentos em capacitação, plano de carreira, também seria muito legal. A parte de ameaças, a gente viu como a prioridade da planta de atuação, né, que acaba reduzindo, né, a qualidade do mosto,
alta esgotabilidade do mel, que é o aumento dos açúcares não fermentáveis, variação abrupta no vapor com componente e destilação, a qualidade dos insumos que afeta o desempenho, o desarme da planta e falhas operacionais ainda recorrentes, né? Risco da coleta de dados, na coleta de dados por erro humano e falta de planejamento para automação. Aí nas considerações finais, a gente teve essa análise, né, da base operacional e conhecimento técnico, porém ainda depende de práticas manuais, né, indicadores reativos. Apesar disso, ainda tem um alto potencial com a integração tecnologia, digitalização e alinhamento intersetorial. A principal vantagem competitiva está no capital humano capacitado e na estrutura de comunicação eficiente. No entanto, tem um gargalo ainda atual, que é na ausência de automação, que a gente tem que ver. Aí a conclusão estratégica, a gente tem que fazer a integração, né, entre tecnologia e pessoa, que é essencial, né? É, a proatividade ela deve substituir a reatividade, a automação e a capacitação são pilares, né, de melhoria contínua. E a integração de setores, né, de dados, decisões, via dashboard e KPI. Obrigado aí pela atenção. Se tiver mais interesse de continuar pesquisando mais a fundo, vai poder estar acessando o nosso trabalho completo. Obrigado.